Graças a Deus, boa noite, graça e paz. Você pode se sentar. Para você que está ao vivo aí pelo YouTube, boa noite também. Essa é a nossa reunião de crescimento espiritual. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo de número 1. Todo mundo aqui acredita em Deus? Acredita em Deus? Que bom. Crê mesmo? Tem fé aí, irmão? Amém, glória a Deus. Lucas capítulo de número 1. Eu vou ler pelo menos uns 300 versículos hoje. Oh. Brincadeira. Versículo 5. Lucas 1, verso 5. Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Ele era do turno de Abias, a mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel, era gente de linhagem sacerdotal, dos dois lados, olha que bênção, né? Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Engraçado, né? Eu acho muito bonito essa coisa de Deus. Sempre quando Ele vai levantar alguém, biblicamente falando, a mulher sempre, na maior parte das vezes, é estéril. Percebeu isso? A irmã Sara era estéril e por aí vai. A mãe do profeta Samuel, estéril. Mas vamos continuar aqui. Eles não tinham filhos. E ela já tinha idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi... Você já parou para pensar que alguém possa ter medo da resposta da sua oração? Você orou, e aí a bênção chegou e você fica com medo. Olha o que o anjo disse para ele: não tenha medo, porque eu sou a resposta da sua oração. Ela foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz Gente do céu. Esse casal orava para que a esposa fosse curada e eles pudessem ter E aí o anjo chega para dar a notícia e ele fica com medo. A quem você dará o nome de João? Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? É demais, não é não? O anjo está dizendo: eu sou resposta da sua oração. Eu sou aquilo que você
aquilo que você vinha pedindo, vim trazer aqui para você. Mas como que eu posso ter certeza disso? Porque agora eu sou velho, e minha mulher também. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa nova. Todavia, você ficará mudo, e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras. Tem fé aí, meu irmão? Você acredita mesmo em Deus? Hã? O povo estava esperando Zacarias e admiraram-se com a demora dele dentro do santuário. Quando Zacarias saiu, porque geralmente o sacerdote saía com uma resposta de Deus, né? Quando ele saiu mudo. O profeta não tinha palavra para o povo. Você já pensou, chega alguém aqui para ministrar a palavra, para trazer uma palavra de Deus para o povo, e o profeta não ter palavra? Nesse caso, o profeta não tinha palavra, porque ele não acreditou que Deus estava fazendo. Como que alguém pede um negócio e depois não acredita que Deus... Pastor Neuza, eu estou me coçando aqui. O verso 23 diz que quando terminaram os dias do seu ministério, ou seja, do seu serviço, ele voltou para casa. Imagina a cena, ele chegando em casa e tentando contar para a esposa, ele deve ter escrito. E diz que ela ficou em casa por 5 meses. E ela fala algo incrível. Foi isso que o Senhor me fez. Verso 25. Ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma outra pessoa, agora na cidade da Galiléia chamada Nazaré. E lá havia uma moça virgem, que já estava comprometida em casamento, cujo nome era José, e a virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: ó, bendita és, agraciada, o Senhor é com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, ficou assim extasiada e se colocou a pensar no que aquilo poderia significar. Verso 30, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, e você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus, e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele vai reinar para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como que isso vai acontecer se eu ainda sou uma menina virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá. Isso também, e também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, e apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, e que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou. Tem um menininho aqui pertinho de mim aqui, hein? Aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Me diga, tem fé aí? Sim ou não? Mesmo? Porque agora parece que a quantidade de respostas em sim diminuiu. Isso aqui é incrível. É muito difícil você perguntar para alguém, e eu quero deixar uma coisa bem clara. Se tem alguém aqui que dentro do seu coração já disse ou pensou: a minha fé acabou, então você nunca teve fé. Você pode ter tido qualquer coisa, mas nunca teve fé. Porque a fé não é uma coisa que você tem e depois você não tem mais. Não dá para ter assim. Não existe. A fé acaba. Talvez tenha acabado o seu ânimo com relação a qualquer coisa que seja. Tome cuidado, tá? Se acabou, nunca foi fé. É igual o amor acabou, o amor nunca acaba. Amor que é amor nunca acaba. Eu sei que a gente tem uma mentalidade um pouco estranha para alguns assuntos relacionados às coisas de Deus, mas o amor verdadeiro tudo suporta, tudo crê, tudo espera, ele nunca acaba, assim como fé. O Gabriel aparece para o profeta, e ele anuncia para o profeta, para o cara que era acostumado com coisa de Deus, que um milagre que ele tinha pedido para Deus fazer, ia acontecer. Pessoa acostumada, aquele tipo de gente que fala assim: eu acredito em Deus, eu sou de Deus, eu tenho Deus, sabe? Foi com esse tipo de pessoa que o anjo conversou. Ele tinha um pouco mais de responsabilidade, Marcão, porque ele era um homem do altar, mas ele era o tipo de gente que estava acostumado. E o milagre foi tão excepcional que ele falou assim: olha, é o seguinte, a tua mulher não pode ter filho, mas ela vai engravidar, e o menino do qual ela vai engravidar, deu até, né? Passou o ultrassom, não foi? Mais ou menos isso? Já passou o ultrassom? E o menino vai ser profeta. E ele vai preparar o caminho para o Messias. E eu acho que deve ter sido um choque, de fato. Mas Zacarias era um homem religioso. Era um homem que estava acostumado com a vida de fé, negócio de pegar a Bíblia, ir para a igreja. Era normal isso aqui para ele. Só que o texto que nós lemos diz que ele não acredita no que o mensageiro estava dizendo. E ele ficou mudo. Deus silenciou a voz do profeta. Tirou a voz do profeta. Imagina esse homem voltando para casa tentando contar o que aconteceu. Meio dureza, né? Alguém já ficou sem voz por algum motivo? E você faz gesto e a pessoa não entende, é ou não é? E você aponta. O pastor Belém não está aqui, mas eu me lembro que ele contou para nós quando ele foi para Israel.
e ele ficou entediado dentro do hotel, ele resolveu sair sozinho pelas ruas de Jerusalém. Eu nunca mais me esqueço da história, porque foi muito engraçado. Imagina, um brasileiro andando pelas ruas de Jerusalém. Só fala português, não falava inglês nem espanhol. Ele diz que quando ele pensou em voltar, ele se perdeu. E aí ele entrou no que era tipo uma lanchonete, e ele ficava apontando para a geladeira, querendo uma Coca-Cola. Mas o que ele queria é que alguém o atendesse para que ele pudesse ter a atenção da pessoa e ele conseguir voltar para o hotel. Depois de muito falar em português, diz que o garçom falou: brasileiro, Pelé, Ronaldinho, essas coisas de brasileiro, carnaval. E aí ele conseguiu expressar que ele era de fato um turista e que ele estava perdido. Meu querido, deve ser uma sensação muito ruim você querer se expressar, você querer transmitir, deve ser horrível. Na condição do pastor Belém, pior ainda, em Jerusalém, poderia ter sido confundido com homem-bomba, não podia? Podia. E aí? Ele conta para Isabel, dona Júnia, e a Isabel acredita. Ele vê um anjo e não acredita no que o anjo está falando. Ele volta para casa, conta para a esposa, nós lemos aqui, e ela acredita no que ele falou. Tem gente aqui dentro que eu tenho certeza que você orou por coisas que, se o anjo aparecer para você, você sai correndo. Você sai. Tem gente que vê vulto, sai correndo, vê a própria sombra. Imagina você do nada, sozinho, aparece alguém na sua frente. Eu fiquei pensando aqui, irmã Salete, pastor Cássio, por que Deus deixou o profeta mudo? Você já teve a oportunidade de estar ao lado de alguém que não acredita nas coisas de Deus? Como essas pessoas contaminam? Você está na fé, está ali, e a pessoa, você é louco, isso não existe. Eu penso que Deus deixou o profeta mudo para ele não contaminar a esposa. Eu penso. Porque gente sem fé é uma bênção, para não dizer outra coisa. Como coloca a gente para baixo? Eu já convivi com muitas pessoas que estavam na igreja, ministrava louvor, pregava, e que quando contava para ela alguma coisa assim, ele falava assim, tem um irmão, que é um amigo do peito, ele disse assim para mim, a Luciana vai se lembrar, você, pastor, você sonha muito. Isso aí não acontece não. Você sonha demais. Agora imagina, Zacarias voltando para casa e ainda falando, eu não sei não, hein, mas um anjo apareceu para mim, e coisa e tal, né? Mas a irmã Isabel acreditou. Quantas pessoas andam mudas por aí? Gente que diz que acredita em Deus e que é de Deus e que anda muda. Porque quando Deus fala, na forma como Ele se manifesta, a pessoa tem medo de acreditar que aquilo realmente é algo vindo de Deus. Será que é Deus mesmo que falou comigo? Será que foi Deus mesmo que se revelou a mim? Eu já tive esse tipo de problema.
Eu tinha dificuldade de compreender quando era Deus e quando não era. Até um dia que um grande amigo falou assim: só diga para ele, eis-me aqui. Há muita gente que tem fé e que tem palavra, anda de igreja, na igreja, mas que anda muda. Mas vamos continuar aqui. Vou fazer uma pergunta bem simples. O que era mais difícil de acontecer? Uma criança nascer pelo Espírito Santo, mais difícil. Ou um casal de idosos com a esposa já, né, com dificuldades na sua concepção, ou seja, do seu ventre materno de não gerar. Qual seria mais difícil da gente acreditar que um milagre aconteceu? Através da gestação de uma criança pelo Espírito Santo ou do casal Zacarias e Isabel? Qual que geraria mais dúvida no nosso coração? O Espírito Santo gerou um filho na irmã Lenilda ali. Ou pegasse Cícero e Salete dizendo assim: Salete está grávida. Qual que é mais difícil de acreditar? Que um milagre assim, com certeza o da Maria, né? Porque a história da Maria seria uma história muito doida. O Espírito Santo veio e me visitou. Alguém ia perguntar: quem é o Espírito Santo? Onde ele mora? Me dê o endereço, o telefone, eu vou ligar para ele. Quero saber, porque eu tenho um amigo que se chama Divino Espírito Santo. Tem. Sim. Ô, gente, tem cada nome que você não acredita. Você conhece o Divino, não conhece? É em homenagem ao Divino Espírito Santo. É meu vizinho. Hein, Jaqueline? A pessoa, o Espírito Santo. Porque entre os hebreus já tinham acontecido casos de casais idosos em que a mulher tinha engravidado. Parou para pensar? O anjo apareceu também para Maria, e a Maria não duvidou. E ela decidiu visitar a prima. E isso aqui é incrível. É incrível. Quando o anjo apareceu para ela, ela falou assim: olha, já faz 5 meses que a sua prima está grávida. Quando o anjo disse para ela, se passaram alguns dias, e ela foi então visitar Isabel. Versículo 39. Naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e ela saudou Isabel. Está acompanhando comigo aí? Sim ou não? Versículo 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do quê? E Zacarias continuou mudo. Só de cumprimentarem-se, Isabel ficou cheia da presença de Deus. Maria não precisou pregar. Foi só de se aproximar da prima e ela ficou cheia do Espírito Santo.
E sabe o que aconteceu? Isabel agora começou a profetizar. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Uma adolescente, que era Maria, que se eu for comparar a história dos dois, para Maria era muito mais difícil acreditar no que o anjo estava dizendo. Mas o que ela fez, pastora Neuza? Ela acreditou. E como ela acreditou, ela começou a profetizar e a liberar a manifestação do Deus vivo que estava dentro dela agora, porque ela acreditou. Tem muita gente de Deus muda por aí. Muita gente acostumada à igreja, a ler Bíblia, a orar, a jejuar, que está muda por aí. Por quê? Porque de fato não tem acreditado quando Deus tem falado ou quando Ele tem se manifestado. Tem muita gente que não tem acreditado. Como que eu sei que não tem acreditado? Porque tem dificuldade de se alinhar, de se amoldar, de continuar a vida naquilo que é vida para Deus e com Deus. Olha que coisa incrível. Gente que não acredita vai continuar muda. Mas quem acredita, só de tocar no outro, manifesta presença de Deus. Dá para entender uma coisa dessa? Claro que dá, mas claro que isso é impossível. Pastor, você sonha demais. Esse irmão, eu não sei onde ele está. Eu não faço ideia de onde ele esteja. Ele deve estar sentado em algum lugar. Talvez mudo. Esperando uma ação sobrenatural de Deus, ação sobrenatural que já veio. Você que está aqui, que acredita em Deus como Zacarias, que entra, sai, lara uma sinagoga, mas entra e sai de um templo, e que diz aí: eu creio, eu sou de Deus, eu já li a Bíblia de cabo a rabo, isso e aquilo. Mas você sabe, você anda mudo há muito tempo, muita coisa não tem acontecido através da sua vida e na sua vida. Porque, pastor, de fato é difícil acreditar. Ora, se é difícil acreditar, por que você pediu então? Como que funciona esse negócio? Eu me coloquei aqui, Fernanda, no lugar da irmã Maria. Falei: rapaz, já pensou? Aparece um anjo e fala: você vai ficar grávida do Espírito Santo. Você está doido, anjo? Que papo é esse, rapaz? Que conversa é essa? Diferente do Zacarias e a Isabel. Ó, você vai lá, vai brincar com a sua esposa e vai nascer um menino. Eu sou velho, o quê? Não, mas ele ainda tinha mulher, ele tinha marido. Então porque você duvidou, e era o que você tinha pedido, você vai ficar mudo, para você não contaminar ninguém
com essa sua falta de fé, meu querido, essa sua falta de entendimento a respeito de como Deus opera e trabalha. Você já parou para pensar que talvez tem coisas amarradas aí na tua vida, presas na tua vida, que elas não aconteceram porque Deus me conhece aqui dentro. Nem você confia que Deus possa fazer. E você anda calado há muito tempo, não anda? Cabisbaixo, encabrunhado, como diz o nordestino, sem esperança, sem vida. Imagina, Maria chega na casa da Isabel, ela pega na mão da prima, o Espírito de Deus se manifesta, a glória desce, o fogo enche aquele lugar, e o Zacarias está como? Está mudo. O profeta está como? Está mudo. O profeta está, parece que sem Deus, achando que estava cheio. Por quê? Estou servindo no templo, eu estou fazendo, eu estou realizando. E olhe, é mesmo. Como disse o apóstolo Tiago, tem fé, então me mostre ela. Há fé mesmo em você, então me mostre que eu preciso vê-la, porque a fé que não tem resultado, ela é morta, ela nunca foi fé. Deus nunca dá nada morto. É por isso que eu disse que quando você diz que teve, agora não tem mais, porque Deus não dá nada que é morto, Ele só dá algo que é vivo. E há muito tempo você anda calado, não anda não? Porque eu não estou preocupado com a Maria e com a Isabel, eu estou preocupado com o profeta que você é, com o filho de Deus que você é. E você anda mudo há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Será? 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 Uma palavra de saudação. Chegou o Filho de Deus naquele lugar. E a irmã Isabel já começa a profetizar só no cumprimento da irmã Maria. Gente, e crente virando piroleta, é ou não é? Tem crente agindo que nem profeta de Baal, gritando o dia inteiro, fazendo sacrifício disso e daquilo. É ou não é? Sim. Para ver se Deus se move, para ver se Deus se mexe. Querida Maria, eu sou o Gabriel, aquele que assisto diante de Deus. E Ele diz que bendita é você, agraciada é você. E Ele lhe escolheu para trazer o Salvador do mundo. Ela não ficou, o querido, eu não sou casada, não precisa de nada disso. Só queremos saber se você está disposta. E não tem a ver com estar preparado, percebe isso? Deus quer gente pronta, não preparada. Porque o preparado fica, ainda não é minha hora, ainda não chegou o meu momento, é por isso que você continua calado. Não tem negócio de preparado com Deus. Se Ele falou com você, Ele só espera que você esteja pronto. Menino, eu preciso que você leve pão e queijo para os seus irmãos. Daí, pai, que eu vou levar. Davi chega lá, o terror está tocado. E ele fala assim, não tem homem em Israel para enfrentar esse tal de Golias aí, o Amalequita. Eu estou pronto, eu estou aqui, eu vou. Você acha que Davi estava preparado, pastor Reinaldo? Não estava. Mas ele disse, eu estou pronto. O que é pronto? Eu estou aqui. E você está aqui ouvindo Deus falar com você. Mas anda calado há muito tempo, não anda?
Por quê? Porque Deus emudece. Deus faz calar aquele que, tendo pedido a Ele, clamado a Ele, e visto Ele se manifestar, tenha medo de tirar o pé do lugar onde está para avançar na direção em que Ele deseja que você avance. Aí a gente dá uma de louco, faz tipo Gideão, que molha a lã, molha em volta, a gente fica inventando moda. Fala sério. As coisas ainda não aconteceram, não é porque não é o tempo de Deus agir na tua vida. É porque talvez, infelizmente, eu e você tenhamos agido como Zacarias. Eu tenho consciência das coisas de Deus, eu sei como elas são, eu sei como elas funcionam, mas na hora de eu partir para a realidade, eu fico no mesmo lugar onde eu estou, imóvel, esperando mais o quê? Meu querido, você sabe que Deus já falou com você muitas vezes, não é mesmo? Quer voltar a falar? Eu fico imaginando Zacarias olhando para as duas, irmão Mariano. E a alegria do Espírito, porque a Isabel falou assim: quando você me saudou, o Joãozinho aqui pulou dentro de mim. E a Maria disse: e ele aqui dentro também. E isso foi automático. A irmã Isabel, que não teve dúvida do que ela havia pedido, ela já começa a ser cheia da presença de Deus e automaticamente ela começa a revelar aquilo que vem de Deus para Maria. E o Zacarias, o anjo fala assim: só quando o menino nascer. Deus quer começar a se manifestar em minha vida e em sua vida, mesmo antes do milagre estar nas minhas mãos. Mas para isso, você tem que entender que talvez você esteja calado há muito tempo, não é porque Deus te odeia ou não goste de você, mas porque nós, infelizmente, quando Deus fala, às vezes, a forma como Ele fala me assusta, e sempre assusta. Quando Deus revela em fazer, ou Ele fala que vai fazer um milagre, aquilo como ainda é inconsciente, ou ainda não é presente, a gente fica assim num misto de... Mas quando aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida vem, meu querido, eu sei, bate um receio, bate um medo. Então não importa, mas eu sou novo na fé. Maria era. Você acha que Maria pediu muito para ser a mãe do Salvador? Ela nem queria ser a mãe do Salvador. Porque quando Deus escolhe, escolhe assim é que é. Quando Deus diz que é assim que é. Ele só espera que você e eu estejamos prontos, não preparados. Prontos. E o que é estar pronto? Eu estou aqui. Ah, mas eu sei de tudo a respeito da tua vida, que você é sujo, que você é torto, que... Eu não te perguntei nada disso, só quero saber se você está pronto. Ah, eu tenho muita coisa para acertar, eu sei disso. Ah, eu sou meio arregaçado ali, meio arrebentado lá, é mesmo, eu sei de tudo isso, só quero saber se você está pronto.
Para de se justificar, de criar, de inventar. Para. Porque é por isso que você anda mudo. É por isso que as tuas palavras hoje, elas não geram nada em sua vida. E fé que não tem resultado não é fé, entendeu? Porque quando ele fala que fé que não tem resultado é morta. Fé que não é, então nunca teve fé. Existe fé aqui nessa noite. Deus está tirando a nossa mudez aqui nessa noite. Está curando a nossa mudez. Você vai chegar na tua casa como alguém cheio do Espírito e da presença do Deus vivo, e vai ali manifestar a glória do Deus vivo em quem você tocar, as coisas que você colocar na sua mão. É assim que vai acontecer. É dessa maneira. Meu Deus, isso é demais para o meu coração. Tudo que vem de Deus é demais para mim. Deus nunca derrama pouco, Ele derrama bênção sem medida, recalcado, sacudido e transbordante. É assim que Ele manifesta, é dessa maneira que Ele vem, é assim que Ele vem, é assim que Ele vem. Mas por que não na minha vida? Por que não? Porque Deus tem falado ao teu coração e os teus olhos ficaram admirados na grandeza. E você disse, isso não pode ser. Não pode ser que Deus queira me usar dessa maneira. Não é possível que Deus queira fazer isso na minha vida, através de mim. Não é possível. É possível sim, porque Ele é o Deus que faz coisas impossíveis acontecerem. É Ele que faz. Foi o que ele disse para Maria. Maria, Ele é o Deus que realiza coisas impossíveis. Se coloque em pé. Deus Todo-Poderoso, Deus que não é homem para mentir, Deus que não engana, Deus que não falha, Deus que não erra. Quanta gente muda, quanta gente parada, sem reação, sem força, sem atitude. Quanta coisa aí interrompida, estagnada na sua vida. Quanta coisa aí. Porque agora você entende, meu Deus do céu. Quando Deus falou, se eu só tivesse dito, eis-me aqui, cumpra o seu querer em mim. Sim, se você tivesse feito isso, se você tivesse se disposto a isso, se você tivesse se entregado, e olha, que eu tenho certeza que há coisas dessas das quais você tem falado e está aí se lembrando, você orou muitas vezes por ela. Quando? E até quando?